Boa tarde, é muito bom chegar até você com a palavra de Deus. Eu quero repartir com você Marcos capítulo 2, verso 1 a 12, que diz: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles acharam lugar. E Jesus lhes anunciava a palavra de Deus. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim consideravam em seus corações, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Essa é apenas mais uma passagem dos relatos de milagres de Jesus. Quase todos milagres contemplam, como seguem contemplando, porque cremos que Deus continua fazendo através de seu Filho Jesus Cristo milagres, hoje também. Cada um de nós tem a oportunidade na sua vida de contemplar ou de experimentar atos milagrosos de Deus. Porém, cada milagre, cada acontecimento extraordinário do ministério de Jesus tem um contexto próprio, tem uma situação própria. Mas, sem dúvida, todos são a misericórdia, o amor de Deus dirigido à vida humana. Essa história que acontece em Cafarnaum tem algumas coisas que nós podemos aprender com elas. A primeira é que muitos buscam a presença do Senhor. Diz o texto que foram tantas pessoas que não cabiam na casa, não cabiam na porta, não é? E que as pessoas que traziam o paralítico para Jesus orar por ele, Jesus abençoar ele, tiveram que subir no telhado, abrir uma brecha para descer o doente, o paralítico. Isso nos mostra uma lição. Muitas pessoas buscam Jesus, mas nem todas necessariamente são abençoadas. Por quê? Porque muitos querem a bênção de Deus, mas não querem compromisso com Deus. Nossa relação com Deus precisa ser de entrega. Lógico que muitos procuram Deus em função de uma situação difícil na vida e tem um encontro com Deus. E esse encontro com Deus gera uma mudança de vida. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito veio até nós, foi dado a nós para testemunhar do pecado, da justiça e do juízo, não é? Do pecado porque não creram nele, da justiça por causa do Evangelho e do juízo por causa da justiça de Deus, do juízo de Deus que vai acontecer naquele dia, quando comparecermos perante o trono de Deus. O Espírito Santo faz a obra. Agora, nem todos estão abertos a essa ação poderosa do Espírito Santo, de maneira que nós, por exemplo, no episódio, por exemplo, da cura de Nicodemos, lá na cidade de Jericó,
O texto narra que Jesus atravessou a cidade, mas só narra que o curado foi o cego Bartimeu, já na saída da cidade, e por conta do clamor que ele fazia. Ou seja, ele já tinha uma fé, ele já tinha uma convicção. E a convicção pessoal dele era de que Jesus era o Messias, o filho de Davi, porque ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é mais ou menos isso que aconteceu com o paralítico. Muitas pessoas estavam ali curiosas, e o texto diz que muitas pessoas estavam ali duvidando, não é? Então eu diria o seguinte: está no momento certo de você acercar-se a Deus com fé, mas com compromisso, com desejo de mudança, porque o que está acontecendo muitas vezes com a sua vida, que fez com que você se voltasse para Deus, na verdade é uma porta aberta para o divino, para a presença de Jesus entrar na sua vida. O objetivo de Deus, ao permitir que você viva isso, que é fruto com certeza do seu pecado, da sua pouca atenção às coisas de Deus, da sua pouca atenção à sua vida espiritual. Veja que Jesus não diz assim: você está curado. Ele diz: os seus pecados estão perdoados, para o paralítico. Por quê? Porque Jesus, que conhece o coração do ser humano, conhece o seu coração, conhece o meu coração, sabe que muitas das nossas dores são consequência da nossa desobediência a Deus. Nós nos afastamos de Deus, nós cuidamos da nossa carreira profissional, procuramos fazer curso, estamos à procura sempre de um emprego melhor, de uma situação melhor. Ou seja, nós, se temos uma dor de dente, nós corremos no dentista para tratar do nosso dente. Então nós cuidamos da nossa vida profissional, nós cuidamos da nossa saúde quando temos condições, porque hoje no Brasil só quem tem um seguro-saúde pode ter um melhor atendimento médico, né, diante de toda a crise da saúde pública. Mas deu uma dor, a pessoa procura algum recurso, seja ele bom ou mau. Não, eu diria, não é o caso nesse momento de nós considerarmos, mas é o fato de que a dor, como dizia minha avó, ensina a gemer, né? Você sente dor, você procura o recurso. Por outro lado, parece que a nossa vida espiritual só aparece nos momentos de desespero. Mas nós não somos somente, nós não temos só uma carreira, nós não somos só corpo, nós somos espírito também. E é o espírito que vai voltar a Deus, né? Então, dentro dessa realidade, o que você precisa para ser curado, né? Lá no poço de Betesda, Jesus perguntou para o paralítico que estava esperando a oportunidade que alguém ajudasse ele a entrar na piscina de Betesda, porque segundo a tradição e a crença dos judeus, cada vez que a água se movia e alguém entrava, vinha um anjo, tocava na água e alguém que entrasse primeiro era curado. E o paralítico estava há 38 anos. Então a primeira coisa que Jesus perguntou para ele: quer ser curado. Mas por quê? Porque Jesus estava considerando a vida plena dele. Parece até um paradoxo ou até um abuso quando Jesus, o sujeito está ali para ser curado, pergunta para ele: quer ser curado. Só que quando Jesus contempla aquele homem, contempla a vida plena dele. E a minha pergunta a você é: como está a sua vida? Como está a sua vida com Deus? Esse texto, ele vem nessa direção. Alguns até blasfemaram, né? Quem é esse que está querendo? Só Deus pode perdoar pecados. Então eu diria para você, nessa tarde, aquele que perdoa os pecados, quer perdoar os seus. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus perdoa pecados. O salmista, sabendo disso, no caso Davi, carregando o pecado do adultério, carregando algumas cargas sobre a sua vida física, espiritual e emocional,
escreveu o Salmo 32, que diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos seus constantes gemidos dia e noite. A experiência do paralítico pode ser a sua. Você não é paralítico, mas quem sabe você carrega alguma dor, às vezes alguma dor na alma, e é Jesus que é o curador. Mas Ele cura quem está disposto a entregar sua vida a Ele, honestamente, reconhecer os seus pecados e pedir perdão. Que Deus te abençoe. Quem sabe nessa tarde é uma tarde de cura, é uma tarde de reconciliação com Deus, é uma tarde de reconhecer sua carência espiritual. O meu convite é que você ore comigo agora, fazendo uma entrega nesse momento. Senhor, nós queremos nessa tarde invocar Tua bênção sobre aqueles que nos assistem e que, quem sabe, trazem enfermidade no corpo, como aquele paralítico, que precisou da ajuda de amigos. Ó Deus, em nome de Jesus, visita essa vida e que essa busca que está sendo feita por esse Teu filho ou Tua filha possa ser uma busca de compromisso, uma entrega da sua vida no Teu altar, um desejo de experimentar uma nova vida com Deus, porque daí, cremos, Senhor, vem cura, cura profunda e plena. Abençoa, Senhor, essa Tua filha, abençoa esse Teu filho. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.